Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui no Fight Mode TV, seu novo modo de assistir lutas. Vamos começar agora mais um episódio do De Lutador para Lutador, porque aqui você sabe, o papo é diferente. Bom, antes de começarmos aqui o nosso bate-papo com o entrevistado dessa quinta-feira, eu quero te pedir aquele velho favor, né? Você sabe o que é? Curte, comentem, compartilha, se inscreva no canal e, se puder, ativa o sininho ali para receber as notificações. Novos programas estão sendo desenhados, estão no forno e em breve estaremos aí com novos programas aqui na nossa programação da Fight Mode TV. Beleza? Posso contar contigo? Então senta o dedo aí, ó. Curte, comenta, compartilha, manda para o grupo de WhatsApp, para o Facebook e se inscreve no canal. Vamos lá, dá aquela força aí para a Fight Mode TV crescer ainda mais. Bom, vamos ao que interessa. Vamos bater um papo aqui com o nosso convidado no programa de hoje. Ele é um casca grossa, o cara que lutou vale tudo, o cara que lutou no Japão, em vários lugares, um verdadeiro lutador. A alma de casca grossa, a alma de lutador. Ele defendeu uma das maiores equipes da história do esporte, a Chutebox. Sabe quem é? Ah, eu sei que você sabe. Nosso bate-papo de hoje é com o Evangelista Cyborg. Se liga. É uma satisfação estar trocando uma ideia com você e com os amigos do programa Papo de Lutador. É uma grande satisfação estar aqui conversando com vocês. Cyborg, vamos começar nosso bate-papo? Tá pronto? Tá preparado? Queixo baixo, mão levantada e vamos para cima. É isso. Cara, você sempre foi um lutador muito agressivo, né? Conhecido pela essa agressividade, conhecido pela essa vontade, pela essa garra. E eu vou te perguntar, como é que você começou no mundo das lutas? Como as artes marciais chegaram na tua vida, cara? Olha, a infância, eu acredito que ela influencia muito nas decisões que a gente toma durante a vida. E na minha infância foi bastante dura. Eu era bastante oprimido pela molecada, eu era muito perseguido e eu não era muito de brigar na rua. E chegou uma hora que eu precisei aprender a me defender. Quando eu tinha 15 anos, falei, eu cansei de apanhar na rua, eu entrei numa academia para fazer kickboxing, para aprender a me defender. E quando eu comecei a treinar, foi amor à primeira vista. Falei, eu vou fazer disso a minha profissão. Então eu já sonhava em, em lutar nos grandes eventos. Eu assistia muito o filme do Rock Balboa e aquilo me inspirava muito, me dava assim uma energia muito grande. E eu ficava viajando, eu ficava ali só visualizando, eu até sentia aquela emoção de estar dentro de um ringue, sem nunca ter estado dentro de um ringue. E quando eu comecei a lutar, eu falava pro pessoal da rua lá que um dia eu ia lutar. Aí eu virei motivo de piada durante um tempão. Aí quando eu comecei a lutar, a molecada já começou a me olhar um pouco diferente. Aí quando eu falei que um dia eu ia lutar no Japão, lutar nos Estados Unidos, aí falou, pô, aí não viaja também, né? Lutar aqui é uma coisa. E eu continuei visualizando, acreditando, treinando duro todos os dias. E Deus abençoou que tudo aquilo que eu imaginava para minha vida como atleta acabou acontecendo. Então eu tive a oportunidade de começar no kickboxing, aonde eu competi amador pela UACO. Eu virei faixa preta do Paulo Zorello, fui campeão brasileiro várias vezes, de full contact, low kicks, thai kick. E depois, em 96, eu decidi migrar para o Vale Tudo. Eu mudei de academia e o meu professor tinha treinado luta livre em São Paulo, antigamente, e veio para Mato Grosso. E ele falou que ia ter um campeonato de Vale Tudo em Campo Grande. Campo Grande fica 700 quilômetros aqui de Rondonópolis. E eu falei que eu queria lutar. Aí eu perguntei como é que é o Vale Tudo. Ele falou, pô, é Vale Tudo, é Vale Tudo. Aí eu peguei, fui na locadora, eu peguei as fitas do UFC, 1, 2 e 3, e vi que, era muita violência mesmo. Eu falei, eu quero lutar. Ele falou, você quer mesmo? Eu falei, quero. Aí a gente treinou um pouco de luta livre ali por 45 dias. Eu já fui para Campo Grande para poder lutar o primeiro torneio. Porque você lembra que antigamente era só torneio, É, não tinha luta verdade. casada. Você se inscrevia no torneio e chegava lá, você ficava sabendo quem que estava, era 8 por categoria,
ali você ficava sabendo quem que estava na sua categoria. Eu participei do primeiro torneio até 70 quilos, eu tinha 18 anos na época, e consegui fazer 3 lutas, chegar na final do torneio. Então, eu acabei perdendo a final, mas ali rolou uma afinidade muito grande. Foi uma luta bastante movimentada. Eu tomei muita porrada, dei muita porrada, então eu levantei assim, cheio de sangue, a galera aplaudindo. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Então, ali foi que rolou de fato aquela afinidade. Ou eu criava gosto ou criava trauma. E eu criei gosto e fiz disso a minha profissão de fé. Que bacana, cara, que história interessante. E diz uma coisa, foi em 97 isso, 96? 6, 96. 96. 96. É o ano que eu estreiei também, né? O ano que eu comecei também foi em 1996 que eu comecei, só que eu comecei no Japão já direto, né? Diz uma coisa, você sempre teve, desde o momento que você entrou no ringue pela primeira vez, mesmo sem ter grandes conhecimentos, já tinha uma base boa no kickboxing, mas ainda não tinha um conhecimento de tudo que te esperava, né? Vale tudo, derruba, queda, tudo, né? E naquela época valia cabeçada nessa época nos torneios? Valia, Valia valia, cabeçada, ou valia. seja, vale tudo mesmo. Só não podia dedo no olho e chute nos órgãos genitais. O resto valia tudo. Essa época mesmo, mão nua. Então, esse teu estilo agressivo, ele foi sendo consolidado depois ou você já, esse espírito agressivo já nasceu ali? Quando eu era moleque, eu trabalhava numa cocheira. Você deve saber o que é cocheira. O Cássio tinha cocheira de galo. Isso, tinha. Eu trabalhava, eu era tratador na cocheira. Ah, Então, o galo de briga, ele não podia correr. O galo, ele tem que brigar, meu irmão, até o final ali. E o galo que corria, a gente descartava ele e a gente sempre dava valor e tirava para cruz aquele galo que tinha raça e que não corria. Podia perder, mas não podia correr. Então, quando eu me deixei ser lutador, eu já trouxe esse espírito de galo de briga, meu irmão. Você não pode correr. Você não pode correr. E eu, como eu assistia os filmes do Rock, então ele era um cara muito resiliente. Então, eu já inseri na minha mente que você tem que ser resiliente. Você pode apanhar, mas você não pode desistir. E também eu gostava muito das lutas do Tyson, que era um cara muito agressivo. Então eu consegui incorporar ali a resiliência, porque você sabe que a mente humana ela é poderosa. Aquilo que você insere nela e você acredita, ela faz virar verdade, faz virar realidade. Então tem que ser resiliente, tem que ser agressivo. Aí quando eu comecei a lutar, eu era um confronto de artes marciais. Eu não tinha um estilo próprio definido, porque eu só sabia uma modalidade, cada um só sabia a sua, né? Então, eu queria moldar o meu jogo. Foi aí que eu assisti o UFC 7 e eu vi o Marco Rose em ação. Aí eu já peguei, falei, meu, esse é o modelo, é o cara que eu vou modelar. Aí eu comecei a perfeito. trabalhar os low kicks, trabalhar a mão. Ele é um pouquinho passivo, então eu mantive aquele ímpeto, mas eu procurei moldar o jogo que ele apresentava. Muita chave de pé, que eu vim da luta livre também, então a luta livre desenvolve bastante chave de pé. Aperfeiçoei o meu kickbox ali, muito chute nas pernas, e fui, ao longo do tempo, me adaptando. Aí eu comecei a treinar jiu-jitsu depois, eu virei faixa preta, depois, hoje eu sou faixa preta segundo grau, do Kleber Luciano. Consegui migrar para o Muay Thai, aperfeiçoar ali as técnicas do Muay Thai, me graduei também, me tornei mestre de Muay Thai pela Chutebox, e consegui ir adaptando as modalidades dentro do meu jogo. E consegui fazer 50 lutas ao longo de 20 anos. Perfeito. E como você foi para a Chutebox? Que foi quando você ganhou grande visibilidade, né? Quando você começou a integrar a equipe da Chutebox. E quando foi nessa época que você fez a transição para a equipe da Chutebox? Eu tinha lutado com Pelé na final do Campeonato Brasileiro, em 97, lá no ginásio da Portuguesa, em São Paulo. Depois eu tinha lutado com o Urutum, no Meca, lá em Curitiba. E eu tinha lutado com o Shogun também. Eu achava os caras muito agressivos e eu falava, pô, eu gostava de lutar contra eles. Cheguei uma época a desafiar o Vanderlei também, porque, tipo, meu, eram uns caras que, pô, dava espetáculo, né? Então eu queria lutar com os caras. E nessa época eu tava treinando na Budokan, do mestre João Ricardo. João Ricardo, no Rio de Eu, Janeiro. e eu, tre- isso aí no Rio. Aham, eu morava em Uberlândia, mas eu tava fazendo um ping-pong ali com. Eu saí de Rondonópolis em 2000.
Eu fiquei de 96 até 2000 morando aqui e fazendo esses torneios fora. E chegou uma hora, eu falei, meu, aqui não dá. Eu preciso me preparar melhor, ir para os grandes centros. Eu fui para Uberlândia e tive contato com o mestre João Ricardo, onde eu, sempre que tinha oportunidade, eu ia treinar lá. Aí ele fechava as lutas, eu ficava lá fazendo um camping e fiquei durante um período longo com ele. Depois eu comecei a treinar também com o Arthur Mariano. E depois o Valide montou a Brasil Dojo. Eu fui Eu para o Brasil lembro. Dojo. Um curto espaço de tempo lá no Rio, né? Foi. Aí eu fui para lá também. Era o tio Paulo Caruso na preparação física, o Della Riva no jiu-jitsu, o Dero Gola no wrestling. Aí tava o Luiz Alves e o Arthur Mariano ali cuidando do Muay Thai. Eu me mantive ali durante um tempo treinando. E rapidamente rompeu a equipe. O Valide acabou com a equipe e eu fiquei sem equipe para treinar. Eu sempre acreditei que um atleta ele precisa de uma equipe. Você Perfeito. precisa de uma estrutura, de um time, né? E eu não tinha afinidade com nenhuma outra equipe, assim. Tinha a BTT, mas, pô, os caras do Jiu-Jitsu, então, hum, eu não achava que se assemelhava ao meu jogo. Aí eu peguei e liguei pro mestrão, pro Rudimar Fedrigo, e falei para ele que eu tinha interesse em participar da equipe deles. Eles eram um grupo muito fechado, né? Então eles aceitavam. O Nino tinha acabado de ir para lá naquela época, o Nino Chembre. O Daniel Acácio também tinha migrado. Então eu vi que havia possibilidades. O Daniel, o Luiz Azeredo também tinha acabado de ir para lá. Aí eu peguei e liguei para ele. E eles tinham um pé atrás comigo, que eu já tinha lutado com o Shogun também, tinha lutado com todo mundo de lá. É E verdade. Tinha querer. desafiado o Vanderlei, então você tinha uma. Então era um território muito inóspito, assim, para mim poder querer ir treinar com os caras. Aí eu liguei pro mestrão, ele foi bem seco, assim. Ele falou: olha, aqui eu não te prometo nada, só te prometo que tem muito treino. Aí eu falei, não, é o que eu preciso. Falei, meu espaço eu conquisto com trabalho. Ele falou, não, então você vem. Aí eu cheguei lá no mês de junho, frio pra caramba, saí do Rio, calorzão, cheguei lá em Curitiba. E quando eu cheguei lá, primeiro dia na academia, tinha poucas pessoas, todo mundo ficou só me filmando de longe. Aí no segundo dia, meu, tinha uns 50, 60 no tatame. Aí foi porrada durante 45 dias. Aí o pau torou, né? Aí a Fiquei pancadaria hospedado no rolou. hotel, eu fiquei hospedado no hotel pertinho da academia e todo dia os caras queriam arrancar minha cabeça. Todo dia, imagina. Aí eu saía na mão todo dia, os caras queriam arrancar minha cabeça e aí no outro dia eu voltava. Aí os caras queriam arrancar minha cabeça de novo e no outro dia eu voltava. Todo dia eu voltava. E todo dia eu tava lá. Eu chegava todo cheio de hematoma, mas eu continuava. Aí quando deu 45 dias, aí os caras desistiram. Aí me seguraram, me amarraram, jogaram o suor do poder, aí, tipo, meu, aí me aceitaram. Mas a princípio era pra me botar pra correr, eles não queriam que eu ficasse. E Era o graças a teste de Deus, fogo, né? já se passa. Isso foi em 2004. Que bacana. Já se passaram 20 anos e até hoje eu represento a Chutebox. As pessoas queriam a minha cabeça, 80% já não permanece lá mais. E a gente continua lá, representando com muito orgulho aí o mestrão, a Chutebox, e sempre grato pelas oportunidades que a escola nos deu. Muito bacana. Você teve a oportunidade de lutar vários eventos internacionais. Lutou Pride, lutou Strike Force, lutou Bellator, vários eventos do mundo. Assim, como é que você viu toda essa trajetória desde 1996, Vale Tudo, torneio, mão nua, cabeçada, aí passou pelo Pride, Strike Force, aí foi pro Bellator. Como é que você enxergou como atleta toda essa trajetória, toda essa evolução que o esporte foi fazendo com o esporte, foi moldando o esporte, cara? Como é que você enxergou isso? Eu acho que eu me sinto um privilegiado, acho que assim como você, a gente ter feito parte, sabe, dessa trajetória, ser os precursores de uma modalidade que era muito discriminada, sabe? Você passar por essa transição e contribuir para que o esporte chegasse no nível em que ele se encontra hoje, sabe? Nesse nível tão profissional e tão bem remunerado, tão bem visto pelo mundo inteiro. Acho que isso é muito bacana, sabe? Eu acho que de alguma forma
a gente serviu um pouco de rascunho, né? Porque a gente veio se adequando às regras e testando aquilo que a gente treinava na academia dentro do ringue, porque a derrota ela é sempre um aprendizado amargo, mas a gente tinha que engolir esse remédio amargo e continuar trabalhando duro, continuar perseverando, continuar se adequando às regras, porque as regras elas foram mudando, né? E muitas vezes a gente lutava um torneio na Ásia, que era uma regra, e lutava outro na Europa, que era outra regra. E ter que conseguir distinguir ali, uns valia pênalti, pisão, que é o caso das lutas na Ásia. Nos Estados Unidos já é grade, já é cotovelada, já não vale pênalti, não vale joelhada de quatro. Você tem que estar se adequando a tudo isso. Então isso é muito bom. Isso mostra que isso nos diferencia, sabe? Porque nós passamos por todo esse processo de, de crescimento físico, psicológico e técnico. Então hoje a gente consegue, com muito mais clareza e tranquilidade, sentar, organizar um treino, organizar a preparação de um atleta, olhar com olhar mais clínico, sabe, para os atletas hoje, conseguir preparar melhor um atleta, porque poucas pessoas passou por esse processo. É verdade. No Pride, né, que até hoje tem os saudosistas do Pride. Pô, a época do Pride, época mágica, muita gente ainda tem muita saudade daquela época. Tanto quem viveu, né, lutando ali, como também os fãs. Até hoje falam daquela época do Pride. Você teve a oportunidade de lutar o Pride, tanto lutando como sendo corner, né, ali, estando com toda a equipe da Chutebox. Foi uma época muito importante para o esporte. E recordações você traz daquela época, assim, de lutas, de momentos marcantes? O que você traz daquela época que você usa até hoje no seu dia a dia com esse aprendizado? Olha, foi para mim foi uma grande realização de um sonho, porque mesmo quando eu morava aqui no interior do Mato Grosso, e não via nenhuma possibilidade de sair daqui, eu já visualizava aquele evento. Eu já queria, o meu sonho, o meu desejo era lutar no Pride. Então foi o que me motivou a sair daqui, a trabalhar duro, a morar em academia muito tempo, a ter que trabalhar de segurança à noite, dar aula durante o dia, arrumar tempo para poder treinar, sabe? Era o meu sonho de consumo, era chegar no Pride. E graças a Deus eu tive essa oportunidade de estar no Pride diversas vezes, tanto lutando como no corner. Então, o respeito, o carinho que os japoneses têm com os atletas, né? Você esteve lá, você sabe que é diferenciado. Então, a cultura japonesa, a honestidade, o respeito que eles têm pelos atletas é diferenciado. Você não encontra isso em lugar, nenhum outro lugar do mundo. E todo mundo sabe o que está acontecendo na luta. As pessoas assistem cada posição ali, eles sabem tudo o que está acontecendo. Enquanto hoje a briga de boteca é mais agradável do que uma luta técnica, né? Então é muito legal, é muito gratificante a gente ter tido essas oportunidades, esse aprendizado e estar compartilhando hoje com essa nova geração o que o esporte nos ensinou e mostrar para eles que é possível eles também chegarem aos grandes eventos, né? Que eles podem trabalhar duro, que o que nós temos para contribuir, para ensinar, com certeza vai dar um preparo físico e psicológico para que eles prosperem e tenham essa oportunidade de chegar onde nós chegamos. Você hoje está com uma equipe, né? Você é o líder da Chutebox e Rondonópolis, é isso? Isso, aqui eu tenho equipe. Uma equipe. E como é que é esse teu lado treinador, cara? Como é que você foi desenvolver esse lado treinador? Porque não, muitas vezes o lutador, quando para, acaba sendo treinador, mas ainda tem uma mentalidade de lutador e aí exige dos atletas aquela mesma mentalidade. E quando a gente sabe, ser humano, cada um tem uma forma de pensar, de agir diferente, cultura diferente, educação diferente. Como é que foi para você se readaptar e construir uma mentalidade, uma postura de treinador? Olha, eu sempre conciliei, mesmo quando eu estava lutando, eu sempre me mantia dando aulas, porque eu gosto de dar aula, sabe? Eu acho gratificante a gente compartilhar, ver o progresso de cada aluno.
As nossas turmas aqui são turmas comerciais e também são turmas profissionais. Eu consigo distinguir, diferenciar e adequar o treino de acordo com a necessidade de cada um. A gente tem criança, a gente tem idoso, tem pessoas com limitações psicológicas, físicas, e a gente consegue é, organizar cada treino. E outra coisa muito importante também, que eu sempre fui um cara que sempre gostei muito de ler, porque quando eu saí de Rondonópolis, o que pega é a mente, cara, sabe? Você batia o desespero e eu saí daqui e falei, cara, eu só volto pra cá num caixão ou realizado. E toda hora batia a vontade de voltar pra casa, pra zona de conforto, mas eu falei, não vou. Aí eu ia no sebo, essas lojas de livros usados, comprava sempre uns livros de psicologia, de motivação, e ia alimentando a minha mente todos os dias. E eu vi que isso me fazia muito bem, e aí eu fui continuando. Isso foi virando um hábito. Então já faz pelo menos 25 anos que eu sou leitor ativo e sempre gostei de ler e sempre gostei de compartilhar as ideias que esses autores trazem para nos fortalecer, porque tudo está na mente das pessoas, né? Eu acho que você, quando tem uma mente preparada e equilibrada, você consegue tomar melhores decisões, tanto quando você está passando por um momento difícil, quanto até mesmo quando você está numa situação muito confortável. Você nem vai ficar envaidecido quando está no momento bom e nem vai ficar desesperado quando você estiver numa situação adversa. Então você consegue manter um equilíbrio. Isso foi muito importante ao longo da minha carreira. Eu até hoje eu mantenho esse hábito. Hoje na nossa academia eu tenho 1.500 livros que nós disponibilizamos para os alunos. A gente tem uma biblioteca lá. Que A legal, gente cara. empresta, Maneiro. a gente empresta livro para os alunos e a gente incentiva as pessoas a estarem trabalhando também a mente, sabe? Porque eu nunca vi um pássaro voando com uma asa só. Então não adianta você estar bem fisicamente e estar com a mente debilitada, ou estar com uma mente afiada e estar com o corpo debilitado. Você tem que manter esse equilíbrio para que você possa seguir em frente e voar longe. Então nós buscamos fazer isso, sabe? Tá levando alguma contribuição além daquilo que as pessoas vêm buscar na academia, porque eles vêm aprender só a socar e chutar. Mas eles levam algo muito mais importante. Perfeito, cara, muito bacana. Agora, naquela época, né, que era uma época hostil, onde todo mundo estava aprendendo tanto a lidar com esse novo momento da luta, lidar com as suas emoções, lidar com as rivalidades. Como é que você, que era um cara que lia, procurava desenvolver a sua parte mental, a sua parte intelectual, lidava com toda aquela loucura de personalidades diferentes, um querendo ser mais um macho alfa do que outro. Como é que você lidava com aquilo, cara? Olha, dentro da chutebox, era muita gente ali. Ali sempre tinha 40 pessoas no treino, todo mundo lutando em grandes eventos, muitas pessoas cheias de vaidade, e sempre havia muitas picuinhas. Aonde tem ser humano e onde tem é, vaidade, sempre vai existir alguma desavença. Mas eu sempre fui um cara que, se pode perguntar para todos que conviveram comigo lá, nunca tive problema com ninguém. Nunca. Nenhum. Nem com o Vanderlei, nem com o Shogun, nem com o Dida, nem com o Daniel Acácio, nem com o Ninja, nem com o Shogun. Eu sempre tratei todo mundo com respeito e se eu não podia ajudar, eu não atrapalhava a vida de ninguém. Nunca, nunca tive problema com ninguém. Você pode perguntar para cada um deles e mesmo os que saíram da academia, eu tenho o mesmo respeito, o mesmo carinho, falo com todo mundo em qualquer lugar sem nenhum problema, sabe? Então eu sempre soube, chegava lá, eu e a Cris, chegava lá, meu irmão, a gente fazia o nosso treino e ia para casa. Se eu não podia ajudar um atleta que estava passando por dificuldade, eu não, sabe, não jogava areia. Então eu sempre ficava na minha, se eu não podia ajudar, eu não atrapalhava ninguém. Treinava e ia para casa. Bacana. Você falou da Cris. Como é que você enxerga hoje a trajetória da Cris Ciborra, que você tem grande contribuição para o início dela? Como é que você enxerga hoje já se tornou, cara, uma das maiores de todos os tempos, com vários cinturões? Como é que tem tá assim, pô, cara, olha onde ela chegou, o início, onde essa menina chegou até hoje, o nome que ela criou
Como é que você enxerga isso? Isso no momento que o MMA feminino, as pessoas torciam o nariz por uma mulher lutando. Sempre acreditamos que isso iria acontecer, mais cedo ou mais tarde. Sempre. Eu nunca tive dúvidas disso. Muitas vezes no começo ela encontrava dificuldade para poder conseguir lutar. Fechava a luta, caía, e ela sempre entrava em desespero. E eu falava para ela, meu, o negócio é continuar treinando. Continua treinando, quanto mais tempo demorar para você lutar, melhor você vai se apresentar. Então eu era meio que o psicólogo dela. Ela era um pouquinho afoita, um pouquinho desequilibrada nesse sentido, muito ansiosa em querer que as coisas acontecessem muito rápido. Então a gente estava sempre ali, sempre dando esse suporte, à medida do possível. A gente treinava com o mestre Rafael Cordeiro e tinha vários treinadores ali, né? O Christopher, tinha o Cristiano também, mestrão. Então, e a gente estava buscando fazer ali mais esse trabalho psicológico. Claro, a gente estava sempre fazendo também um trabalho técnico, mas eu já sabia que ela chegaria lá. Talvez ela não soubesse, porque ela é muito ansiosa. Ela é muito ansiosa, muito ansiosa. Quando não tem luta e quando tem luta também, ela é muito ansiosa. Mas eu sabia que no tempo certo era só uma questão de tempo, era manter o foco, era não se desviar. E ela sempre foi uma pessoa muito determinada. Ela sempre treinou muito, 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 muito. Então ela sempre manteve o foco. Eu também sempre fui um cara que treinei muito. Eu sempre fui o primeiro a chegar na academia. Sempre treinei sábado, domingo, feriado. Eu sempre, toda a equipe que eu passei, você pode perguntar para qualquer treinador que já treinou comigo. Meu, eu sempre fui o cara que mais treinei. Eu nunca fui o mais técnico, mas eu sempre fui o mais persistente. Eu sempre peguei um monte de lutas em cima da hora, só que, meu, os caras sempre se ferravam porque eu sempre estava pronto. Eles nunca me pegavam de calça curta. Sempre. Eu sempre treinei sábado, treinava domingo, sabe? Uma vez meu cotovelo saiu, eu treinava só com a outra mão. Eu sempre treinava. Quando eu lutei com o Mel, eu tinha quebrado a mão 45 dias antes. Eu treinava mesmo de gesso, trocava o gesso a cada 15 dias. E quando eu lutei com o Mel, eu peguei ela faltando uma semana, que era o Vitor Belfort, que ia lutar com o Melvi. Faltando uma semana, ele peidou na farofa, como sempre, e jogaram o cara para mim. Então, faltando uma semana, eu peguei a luta. E várias outras lutas também eu peguei em cima da hora. Com o Shogun também, eu peguei ela faltando 10 dias. Só que eu sempre treinei muito, cara. Nunca fui pego de surpresa. Você citou aí o Melvin Melhoff, que você lutou em duas oportunidades com ele, né? Lutou no Cage Rage, não foi isso? E lutou no Isso. Brasil, né? No Gringo Uhum. Fight, né? No que teve aqui, Foi. lá no Rio de Janeiro, né? Ele foi seu maior adversário, o Melvin? Assim, um cara que a- você pensa ainda, pô, que queria uma revanche, se pudesse, tal. Não, não, tá bem resolvido isso. Eu acho que tá tudo resolvido, mas, porra, você sabe que, meu, faltou um pouquinho de combustível ali. Você sabe que faltou mais um pouquinho, mas, enfim, depois de ter encerrado a carreira, enquanto eu estava nativa, eu sempre busquei dar o meu melhor, dar o meu máximo para quando eu parasse de lutar, eu não ficasse arrependido de porque eu não fiz um pouquinho mais. Eu sempre fiz até mais do que era esperado de mim, sabe? Então, não tenho nenhum tipo de ressentimento de ter deixado de fazer, por que que eu não fiz um pouco mais. Eu fiz o máximo que eu pude, dentro das minhas limitações, fui mais longe do que todo mundo esperava, pelas minhas condições em todos os sentidos, e graças a Deus eu estou em paz com isso, olho com bons olhos tudo aquilo que foi feito, e sem mágoa, sem ressentimento, só com muita satisfação. Em 2016 você lutou o Bellator, né? E aí teve a luta com o Michael Venom Page, que você teve a lesão séria, né? Aquela lesão. E a partir daí você nunca mais lutou depois daquela lesão, né? Como é que foi, cara? Você é um cara equilibrado, um cara que procurava sempre trabalhar essa parte mental para estar fortalecido mentalmente, ter aquela lesão e ter que conviver com tudo que ela trouxe para você, cara. Como é que foi aquele momento tão de dor ali, de dúvidas? Como é que você lidou com isso? Eu tinha mais 6 lutas no contrato com o Bellator. Aquela luta foi a minha 50ª. Eu planejava fazer 60 lutas, então eu queria fazer mais 10 e acabou sendo interrompida ali. Eu queria parar de lutar com 40 anos. Ali aconteceu quando eu tinha 38.
Muitas vezes os homens fazem os seus planos, mas a última resposta é de Deus. Então, se Deus permitiu que isso acontecesse e eu saísse dali sem nenhuma sequela, meu irmão, eu dou glória a Deus até hoje por tudo isso. Então, não tenho nenhum ressentimento, nem. Eu acho que tudo aconteceu como deveria acontecer, sabe? Acho que eu cumpri ali o meu propósito dentro do ringue e então eu pelo fato de ter uma mente preparada, eu não vi isso com maus olhos. Cara, aconteceu porque Deus permitiu que acontecesse. Eu me lembro, cara, claramente, depois que eu assinei o contrato, foi uma luta também que eu peguei em cima da hora. Era alguma coisa Gonzalez que ia fazer com ele, e o cara saiu da luta, e 15 dias antes me chamaram para fazer. Eu falei, eu faço, falei, faço. E depois que eu assinei o contrato, eu fiquei tendo uns pressentimentos assim, de que, tipo, Daniel na Cova dos Leões, sabe? Que era uma armadilha, talvez não preparada pelo evento, é claro que não, mas do mundo espiritual. Tipo assim, sabe? Aí eu Entendi. falei, cara, tipo, o inimigo que quer ceifar a tua vida. Mais ou menos assim, eu senti naquela sensação de desconforto e eu sempre fui um cara de muita fé e eu sempre orava muito e deixava na mão de Deus, meu irmão, o que acontecesse ali e no meu banner, no meu short, na minha camiseta, tinha uma passagem bíblica lá. E então eu entrei tranquilo. Quando chamaram o cara, a sensação foi essa, tipo, cara, na cova dos leões. Falei, mas nem fudendo. Falei, cara, nada acontece sem que Deus permita. E o primeiro round eu consegui levar vantagem, eu ganhei o primeiro round, consegui botar ele para baixo. E no segundo round estava uma luta equilibrada, ele deu um chutão na costela, eu senti. Aí depois, quando eu joguei um overhand, ele subiu com a joelhada. Ele já tinha arriscado umas duas no decorrer da luta e tinha conseguido me livrar. E a terceira acabou pegando. Mas graças a Deus, cara, foi uma fratura muito séria e eu saí do ringue caminhando, sabe? Voltei pro hotel, já queria embarcar, os médicos não permitiram, disseram para mim ficar 48 horas lá na Inglaterra ainda, por causa da altitude, poderia dar algum tipo de complicação. Aí eu voltei para os Estados Unidos, depois de 15 dias eu fiz a cirurgia, eu voltei no hospital uma vez só para poder tirar os pontos, nunca mais voltei, e tá tudo em paz, nunca senti nada, e a vida segue. Mas ali os médicos falaram pra você que você não podia lutar mais. Ou você mesmo falou assim: tá bom, chega. Não, eles não falaram. O cara falou, olha, nesse lugar vai ficar mais forte. Só que a gente sabe, pô, foram múltiplas fraturas. E se você vai lutar achando que você não vai tomar porrada na cara, você não vai tomar cotovelada na cara, você tá enganado. E vai tomar uma cotovelada ali, uma joelhada, um chute na cabeça, que pode trazer uma sequela, é muita irresponsabilidade de sua parte botar a tua vida em risco, a tua integridade em risco. Então eu optei em não dar continuidade, porque entra lá para tomar uma cotovelada na cara e pedir para sair, pô, não faz parte. Então, ou você entra para dar o seu melhor, dar o seu máximo, ou você não entra. Então eu decidi que era até ali a minha caminhada dentro do ringue, que era tempo de eu parar, sentar, organizar o conhecimento e transmitir ele e compartilhar. É o que nós estamos buscando fazer. Então, essa experiência, né, de dor, de angústia, mas você depositou a sua força, né, e a sua esperança em Deus como um homem de fé, é, te ajudou muito, obviamente, a superar esse momento de adversidade, as derrotas que você passou. Mas a transição sempre ela é um pouco incômoda, né? Porque quando você sai do teu ambiente que você está todo dia acostumado, anos e anos e anos, acordando para ir na academia treinar, bater saco, fazer sparring, enfim. E aí, de repente, corta isso, mas por mais que a mente tenha preparado você diante do que aconteceu para um novo momento, como foi para você se adaptar, cara, a essa nova vida? A buscar, não, agora eu vou focar só em dar aula, ou vou estudar, eu vou fazer isso, aquilo. Como foi para você organizar a mente e agir com aquele ímpeto que você conquistou e ganhou como lutador numa outra vida, num outro momento da sua trajetória? Eu procurei.
focar em outro ambiente. Eu me mantive fazendo um ferro, batendo um saco, dando as minhas corridas, fazendo um elástico, sabe? Foquei também nas minhas leituras, que eu gosto bastante de ler. Foquei em organizar as aulas, em focar também na minha família. Então, eu tenho dois filhos pequenos, tenho o Cauã Ciborgue tem 8 anos, a Kiara também, a Kiara Ciborgue tem 3 anos. Então, casei novamente, minha esposa, pô, a firmeza. Então, a gente acaba tendo outros propósitos. Eu acho que o teu propósito de vida não tem que ser só lutar. Tem que ser só lutar, talvez, enquanto você tem um objetivo dentro da luta. Concluiu essa missão, tenha outros propósitos, tenha outros objetivos. Aí você nunca vai ficar frustrado. Você sempre vai ter um propósito maior, você vai sempre colocar a tua expectativa, a tua esperança em coisas alcançáveis fora daquele ambiente. Hoje, né, como treinador, você hoje, quais as funções que hoje o evangelista Ciborgue tem? Você é dono de uma academia? O que você está trabalhando? Você está fazendo um evento? Esse evento tem quantas edições? Esse evento é a nossa primeira edição. Primeira edição. É, primeira edição. Desde que eu cheguei em Rondonópolis, faz 5 anos, a gente tem buscado fazer. Mas hoje a questão política é muito séria, né? Então, como havia um governo de esquerda aqui, e ele sair, pô, eu sou conservador, eu sou de direita, eu sou defendo a pátria, a família, sabe? Os preceitos estabelecidos por Deus ali na Bíblia. Então, os caras sempre jogavam areia para que eu não conseguisse fazer muita coisa. Mas aí a gente conseguiu tirar a esquerda do poder, agora é um prefeito de direita, um cara amigo meu há 30 anos. Eu trabalhei na política com ele, eu saí candidato aqui, então eu adentrei um pouco nesse mercado da política. Então a gente teve a oportunidade de conhecer ali por dentro um pouco mais como funciona a política e tenho a minha academia, eu tenho os meus horários comerciais, os meus horários de treinos profissionais e os meus projetos sociais também. Então, o meu tempo está bem dividido. O meu tempo com a família, de levar os moleques na escola, de brincar com as crianças, de conviver com os meus pais. Minha mãe está com 82 anos, meu pai tem 89. Então, para mim é um privilégio, Privilégio. sabe? Depois de ter ficado 20 anos longe deles, agora está perto, acompanhando ali, indo visitar todos os dias, tomar um cafezinho, colocar uma musiquinha ali da roça, das antigas, para escutar com ele. Então, isso não tem preço, né? Tá perto dos filhos, perto da esposa, perto dos pais. Então, para mim é gratificante e eu estou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo agora no momento. Então, você falou que tem os horários comerciais, né? E o horário profissional. Como é que você tem trabalhado os novos atletas? Como é que você tem trabalhado em todos os aspectos? Você falou que tem um lance que você tenta trabalhar não só a questão técnica, mas também a questão psicológica do cara, mental e intelectual. Como é que você está vendo essa nova geração de atletas na tua região? O primeiro, você tem que fazer com que o cara acredite nele. Porque a maioria das pessoas, elas não acreditam em si próprias. Elas acham que todo mundo pode, mas elas não, sabe? Então, a primeira coisa é você mostrar pro cara que é possível, pô. Que pessoas muito menos qualificadas do que elas alcançaram. Então elas também podem alcançar. Então eu sempre estou dando dicas de leitura, boto os alunos, escolhe os livros adequados, é, compatível com o nível de entendimento de cada um, para que eles possam estar preparando a mente, porque quando você adquire esse hábito da leitura, o cérebro ele passa a ter mais conexões, você aprende com muito mais facilidade uma técnica, sabe? O cérebro ele passa a ter um emaranhado muito maior de conexões. Então, se você pegar uma técnica e mostrar para uma pessoa que nunca leu e para uma pessoa que lê, a que leu, ela consegue absorver e botar em prática com mais facilidade, sabe? Então, enquanto aquela outra que nunca leu, ela precisa repetir 10, 20 vezes aquela mesma técnica para poder conseguir aplicar. Então a gente tem buscado fazer isso com os nossos atletas, trabalhozinho de visualização, vídeos motivacionais, colocar para assistir luta, mostrar aonde que eles podem chegar, trabalho de visualização, de se ver de posse daquilo,
estimular a fé de cada um. E acreditar que, meu irmão, que é possível sim, cara. Basta você ter fé e trabalhar. Pô, eu saí da condição de engraxate. Pô, eu morava numa casa de 2 cômodos com 7 irmãos, tudo amontoado. Trabalhei como engraxate, apanhava na rua dos moleques o dia inteiro. Só na terceira série eu repeti 3 vezes. Pô, e eu consegui, meu irmão, por que que você não vai conseguir? Não tem desculpa. É mais ou menos isso que a gente tenta compartilhar com essa turma e mostrar pra eles que pode sim, cara. Tem Basta algum você atleta? querer. Eu tô com um grupo de Tem algum atletas atleta que agora. você olha assim, pô, esse cara aí tem tudo para chegar lá. Tem alguém que você olha? Tem. Aham, sempre tem. Sempre surge, né? A gente sempre consegue. Aí você tem que conduzir o cara, porque aparecem muitas outras coisas que interferem com que surgiram vários, mas a pessoa acaba se desviando, sabe? Às vezes a família não acredita, o cara já arruma uma namoradinha, que já engravida a namoradinha, e o cara tem que trabalhar para poder ir cuidar do filho, porque vão surgindo sempre. Você tem que ter renúncia, cara. Você tem que renunciar a muitas coisas para que você possa é, chegar aonde você almeja. Tem que ter renúncia. Você nunca vai ver um campeão olímpico indo para indo as baladas, para o churrasco, participando de todas as festas, indo em todos os almoços dos amigos, da família. É o cara esquisitão. É o cara recluso. É aquele cara que, meu irmão, ele tá ali, ó, a mente dele está sendo alimentada só com aquele propósito. Então é isso que a gente está buscando plantar na mente das pessoas. Vão surgindo vários talentos, mas alguns acabam se Desviando, dispersando, acabam desviando não do caminho. acreditando, acaba se desviando. Mas eu sou persistente e vai surgir. Tem uma molecadinha nova aí que a gente vai conseguir colocar para lutar. Agora vamos colocar aí 4 atletas aqui nesse evento para estrear, que tem potencial para poder fazer uma carreira. E vamos trabalhar para que a nossa cidade, o nosso estado, ele se torne uma referência às artes marciais. Porque o Bacana. que eu estou buscando compartilhar com eles, eu demorei 30 anos para aprender. 30 anos, pô, 30 anos não é 30 dias. Ainda não é só aprendendo e compartilhando, é testando, botando o meu na reta, né? E a gente vai filtrando aquilo que serve, aquilo que não serve, vai organizando. É que nem um livro, pô. Você pega um livro, é, o autor demorou 30 anos para poder chegar àquela conclusão. Ele leu mais 200 livros, diversas pesquisas para poder elaborar aquele conteúdo e trazer para você ali de forma organizada. Então, e você só tem que ir lá e assimilar aquele conhecimento e adaptar para a tua realidade, para o teu propósito. Então, o conhecimento que a gente está compartilhando é isso, é 30 anos de conhecimento e a pessoa só tem que ter a mente aberta para poder absorver e adaptar para o seu biotipo físico, sabe, para o propósito que você quer alcançar. Você tem acompanhado o MMA atual? Tem acompanhado os lutadores, o que está acontecendo no UFC, por exemplo, que é o maior player do mercado? Tem olhado? Tem algum lutador que você olha e fala, pô, esse cara aqui, o estilo dele é um estilo que me agrada muito? Tem alguém? Tem, pô, eu assisto todo final de semana, eu tô no UFC PES, todo final de semana, não perco um, cara. Tô em Legal. todos, tô em todos acompanhando vocês aqui, pô. Porque tem, por exemplo, o Jacaré, o Ronaldo Jacaré, não assiste. Ele não assiste mais, não tá mais ligado. Então eu sempre pergunto, porque eu sei que tem alguns lutadores que não querem mais. Ah, não, tá bom pra mim, eu quero ir por outros caminhos e tudo bem. Não, cada um tem suas escolhas. Mas você tem ali, obviamente, um trabalho com profissionais, então é importante que você esteja ali ligado no que está acontecendo. Tem algum atleta que você curte, ou atletas que você curte, que você vê assim, esse cara é diferente? Tem, pô, eu acompanho todos, eu sou viciado em luta, cara, eu gosto muito de assistir luta, eu acompanho muito, e acompanho muito o UFC também, e, pô, o atleta que gosta de lutar, cara, agressivo, bom de porrada, o Topuria, pô, eu achei ele muito bom de mão, um cara, eu gosto de ver o Topuria em ação, o Poatan é um cara também que eu gosto de ver lutar, me joga meio que de guarda baixa, chuta sem girar o quadril ali, mas ele é bem preciso nos movimentos, cara muito calmo,
muito calmo e preciso nos movimentos. E quem mais ali? A Shevchenko também, eu gosto de ver ela lutando, canhota, dá uns vacilos só nas costas, acaba expondo as costas um pouquinho, mas fora isso, ela tem um jogo muito justo, muito completo. O Charles, às vezes falta um pouquinho, meu irmão, de coração no Charles só, cara, às vezes eu acho. Às vezes ele toma umas porradas ali na cintura, ele dá uma sentida ali e acaba demonstrando muito que sentiu o golpe. Mas fora isso, o Charles é um fenômeno, é um cara muito bom, eu gosto de ver ele lutar. O Lima conseguiu ajustar muito bem o jogo dele em pé, ele consegue ajustar bem a distância. O Iliquete, cara, o Iliquete, ele começou comigo, ele tinha 16 anos, Ah, é verdade? Eu tô conversando com você? Legal, começou comigo, foi comigo até a faixa preta, pô. Eu formei ele legal. preta, Pô, que a interessante. primeira Ele vai luta lutar foi agora, eu que final de semana agora. pai. Isso. Ele vai vir pro nosso evento aqui. Pô, que bacana. Bom garoto ele, viu? Bom Não, garoto. e eu falava pra ele, Inteligente. pergunta pro Iliquete, ó, o Iliquete, eu falava pra ele era molequinho da roça. Ele foi lá pra Uberlândia, ele morava em Uberaba. Aí eu falei, cara, e às vezes ele ficava meio desanimado, e eu falava, cara, ó, você tem que passar por isso para que você possa contar para as pessoas no futuro a sua história e servir de inspiração. Pergunta para ele. Eu botei ele para copiar todos os 31 provérbios da Bíblia, para que ele melhorasse a concentração, para que ele tivesse a sabedoria que o livro de Salomão propicia. Ele copiou todos os 150 salmos da Bíblia. O caderninho dele está aqui em casa guardado. Copiou. Que Ele legal. lia um livro por mês. Eu falava para ele que ele ia virar pessoa pública, para ele poder saber dar entrevista, para saber aprender a falar em público. Ele, a Chitara também é minha aluna, começou comigo. Os dois. Eu que dei o nome do Iliquete e da Chitara. Pô, que legal. Então, eu que programei os dois, o Muito Iliquete e a bom. Chitara. Eles são lá de Uberlândia. Eles começaram comigo em 2012. Aí eles ficaram comigo ali até 2016. Aí eu fui para os Estados Unidos, o Willicast teve o visto negado. Aí eu falei para ele ficar com o Lima. O Lima é um cara, gente boa, um cara que eu conheço já há muito tempo. Aí ele pegou e já colocou o Lima, que tinha já uma galerinha do tamanho dele. Aí foi o Willicast e a Chitara ficaram com o Lima e conseguiram ali, mas eu já entreguei eles pronto. Pô, que O legal. Willicast, a gente trabalhava da seguinte forma: eu não botava ele para lutar. Falei, cara, você vai treinar. Eu chamava ele de chaveirinho, porque onde eu ia, eu carregava ele na cintura. Ele treinava assim, que nem ninguém, cara. Ele treinava muito, 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 muito. Falava, ó, quando você for lutar, ninguém vai saber quem você é. Só vai ter uma luta, vai pegar os caras de 10, 15 lutas, vai enfiar a porrada. Porque o que eu tô passando para você, eu demorei 20 anos para aprender. E ele acreditava muito nisso. Ele é um cara que você fala para ele, você fala para ele subir nesse prédio, pular de cabeça, ele nem perguntava por que ele tinha que fazer isso. Ele subia e fazia. Ele acreditava mesmo, fazia tudo na fé, fazia o trabalho de visualização, sabe? De tudo que às vezes estava muito cansado, a gente ficava lá na academia só vendo luta para poder fazer um trabalho mais psicológico. E a gente falava, cara, você vai ser o campeão mais jovem do UFC. A gente plantou isso na cabeça dele. Claro, passou um pouquinho da idade, não vai ser o campeão mais jovem, mas ele tem potencial para se tornar campeão no futuro. Mas a programação foi feita há 12 anos, que nós fizemos essa programação nele e na Chitara. Que bacana, muito legal, cara. Parabéns pelo trabalho. Muito legal, isso é importante. É nem todo treinador tem essa coisa de programar a mente do atleta, né? Às vezes você vai lá e só dá treino, mas não faz um outro trabalho do outro lado. E somos seres emocionais, né? Se nós não tivermos uma gestão emocional, acabamos atropelando etapas ou não vivendo as etapas da forma correta. Então, perfeito é aí o que você tem feito com seus atletas. Temos algum Willy Cat ou Chitara treinando com você hoje? Alguém aí do mesmo potencial? Eu tenho um moleque de 16 anos, o moleque ele é borracheiro, magricelinho, mas pensa no moleque forte. Desde criança trabalhando na borracharia com o pai. É aquilo, tem muito potencial, mas o pai não acredita, aí acaba limitando o moleque de fazer tudo aquilo que ele poderia fazer na academia. Então, ainda estamos nesse processo ainda de conseguir fazer com que ele tenha mais tempo para treinar. O cara no naipe do Iliquete, moleque, tá com 16 anos ainda. Tá treinando há um ano e meio, mas já tem se destacado assim de forma absurda pelo fato de trabalhar na borracharia desde criança. Pensa num cara que tem muita força para a categoria. Talvez eu vou colocar ele para poder fazer uma luta amadora agora, só para ele sentir o clima.
mas temos que convencer o pai de que é possível o moleque viver da luta e dar um futuro melhor para toda a família através do esporte. Então, estamos nessa luta ainda. Conta Tem a uma história garota do também. Poitin. Poitin também era É, borracheiro, então eu conta a falo, história do Poitin pra ele. eu falo para ele, pô. Eu falei, cara, o Poitin era borracheiro, meu irmão. E ele tá aí, ó. Hoje o cara é uma referência no mundo, graças ao esporte. O esporte É muda a verdade. vida, cara. O Ciborgue, você sempre foi um cara muito resiliente. E para mim, resiliência é um fator X para o atleta. Mas sabemos que nem todo mundo cultiva isso. E aí, você como treinador, que mecanismos você tem para cultivar resiliência na mentalidade do seu atleta? Nem digo o atleta só de competição, o cara que vai no comercial também, para usar essa resiliência nas suas escolhas, nas suas vidas. Como é que você trabalha isso na mentalidade dos seus alunos? É isso que a gente busca compartilhar com eles todos os dias, porque cada um começa dentro das tuas limitações, sabe? Se hoje a tua limitação é fazer 10 flexão, se você continuar, semana que vem a tua limitação já não é mais 10, já é 15. Se você continua, você tem que ter consistência, sabe? Consistência. Porque é gradativo, é passo a passo. O cara não, você não vira a chave da noite para o dia, nem de um aluno comercial, nem de um atleta profissional. Então você precisa ir compartilhando diariamente, fazendo com que ele melhore seu condicionamento físico, na adversidade ali, fazer com que ele pense, sabe? Aprender a pensar sob pressão. É difícil a gente pensar sob pressão. Normalmente, sob pressão, você age no impulso, no ímpeto, naquilo que já está programado. Então, a gente tem que mudar essa programação. E você vai mudando essa programação enquanto você não está na adversidade. Que nem você não tem que aprender a nadar a hora que te joga na água, né? Eu acho que você tem que primeiro acreditar, primeiro visualizar você fazendo aquilo lá, que nem vai estar numa situação adversa, por baixo tomando porrada, e ter que sair de baixo. Começa a pensar como que eu vou sair de baixo, vai visualizando que movimento eu preciso fazer para sair de baixo. Se eu tiver nessa posição, como que eu tenho que me defender, como que eu tenho que fugir o quadril, sabe? E você tem que começar a se ver naquela situação adversa e enxergar você saindo dela. Porque quando você estiver naquela situação, o cérebro ele não vai entrar em pânico. Ele já sabe o caminho que tem que seguir. Porque a neurociência ela explica que o cérebro ele não distingue quando você está fazendo ou quando você está só visualizando. As mesmas conexões são acessadas. Então eu busco fazer com que eles se vejam tanto nas condições positivas, visualizar fazendo aquilo que eles querem fazer, como também se ver nas situações adversas. Se o cara tá nas minhas costas, bicho, começa a imaginar o cara nas tuas costas dando porrada, como que eu vou sair daqui? E começa a se ver saindo daquela posição, tecnicamente. Qual braço eu vou dominar? Para que lado que eu vou girar o quadril? Se eu tô por baixo tomando cotovelada na cabeça, o que que eu faria? Pô, eu tenho que ficar aqui, me proteger aqui. Vai se vendo fazendo aquelas posições. E depois na academia se coloca naquelas posições e vai buscando fazer. Para quando acontecer de fato na luta, o cérebro ele já está programado, ele já conhece o caminho. Foi que nem a luta com o Melvin, sabe? Eu nem vi que eu tomei aquela porrada, que eu caí, que eu levantei, que eu continuei. Então, meu, porque quando o corpo ele não obedece, o subconsciente comanda. Você não precisa estar consciente para você tomar as decisões. Porque é dito e estudado que 95% das nossas decisões que nós tomamos diariamente, desde a hora que você acorda até a hora de escovar os dentes, o caminho que você pega para o trabalho, não é consciente, sabe? Você vai agindo ali de forma inconsciente. Então, aí, quando você programa ali o seu subconsciente a estar naquela situação e sair dela, mesmo que você está cansado, você está conscientemente fora de si, o cérebro continua trabalhando, ele continua mandando as conexões para o corpo vai trabalhando. Até mesmo aquela luta do Rick Frank com o Vanderlei, que ele tomou uns porradão lá, caiu, o Vanderlei massacrou ele, encheu de porrada ali, e depois ele conseguiu virar.
Depois ele viu no telão, ele falou que nem viu que ele tinha tomado aquela porrada, nem viu que ele tinha conseguido virar a luta e conseguiu vencer a luta. Por quê? Porque o cara programa o seu cérebro para tomar essas atitudes quando o corpo não estiver mais respondendo. Teve uma luta também no Mecha 11, Mecha 12, que um atleta nosso lá, o Popeye, ele tomou uma joelhada no começo da luta, ele caiu meio para trás, assim, meio apagado, e levantou meio bebão, trocando soco, e depois ele conseguiu derrubar e finalizar o armlock. Aí ele desceu, deu uma entrevista, e no vestiário ele perguntou o que tinha acontecido. Ele nem soube que ele tinha tomado a joelhada, nem que ele tinha finalizado, nem que ele tinha dado entrevista. Ele falou, pô, será que eu não falei besteira, não? Porque você tá programado, pô. O cara que fica vendo só adversidade, só tempo ruim, sabe, só coisas negativas, na hora que começar a ficar ruim, meu irmão, esses pensamentos, essas decisões, elas vêm à tona e você acaba entregando. Perfeito, Então, o ser perfeito. humano, ele é programado, cara. Pode programar uma criança, você pode reprogramar um adulto, sabe? É nisso Você que eu tem estudado acredito. muito isso? Essa parte de neurociência é algo que você tem se mergulhado muito nesses estudos? Bastante, 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 bastante. Tenho aqui a minha Bíblia, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, Daniel Goleman, Inteligência Emocional, aqui, ó, Daniel Goleman, Foco e Atenção, aqui também, ó, Inteligência Emocional, isso aqui é a Psicologia Financeira, e tem outros aqui também, esse Maestria, esse fala sobre, minha bateria tá, minha bateria tá quase, tinha, minha bateria estava acabando. Isso aqui fala sobre tornar-se mestre em algo. Quantas horas é necessário você trabalhar em algo para que você se torne mestre naquilo? Sabe, são 10.000 horas de trabalho em algo para você se tornar especialista, se tornar mestre em algo. É do Robert Greene. Atitude Mental Positiva. Outro livro também que eu gosto muito, que eu sempre compartilho com a galera. Esse aqui, ó, O Poder do Subconsciente. Esse livro também é poderoso. Quando você tiver a oportunidade, eu sugiro que você leia, sabe? Joseph Então, Murphy. Joseph Murphy. Legal. Esse cara é poderoso os livros dele. É um estudioso da mente. Então, você tem que estar sempre abastecendo a mente, cara, para que você possa não se envaidecer quando tiver muito bom e nem se desesperar quando tiver muito ruim. E vai se programando, meu irmão. Se programa para o sucesso e acreditar que se você persistir, ele vai acontecer. Então, vou pedir o seguinte: você é um cara que lê muito, um cara com vasto conhecimento da mente humana. Então, vou pedir para você indicar três livros, três, somente três livros, para um atleta. Vamos dizer, um cara que queira começar a lutar e precise, esteja com essa lacuna emocional, intelectual. Ele tem muita vontade, talento, mas falta a ele algo que o deixe mais preparado para as adversidades. Como você bem colocou, não deixe que a vitória envaideça e nem que a derrota o desespere. Indica três livros, Cyborg. Três. Esse cara, esse livro aqui, ó, faz 20 anos que eu leio ele. 20 anos. Esse livro aqui, ele é o meu manual. Aonde a cada 6 meses eu leio esse livro. Porque os pensamentos começam a vagar muito, meu irmão. Eu venho e me concentro nele e começo a aplicar. E quando você lê, você fica. Aí daqui a pouco começa a. As coisas começam a acontecer como você não programou e você acaba se dispersando um pouco. Então eu sempre recorro a ele a cada 6 meses. Esse é um livro que eu recomendo. Tem um outro aqui que eu emprestei para um aluno. Ele se chama O Samurai. O Samurai. O Samurai. Esse livro também, meus alunos, o Ilicast, os moleques, tudo leram esse livro. Ele blinda a mente. Trabalhando com a inteligência emocional, do Daniel Goleman. Eu até fiz um vídeo sobre esse livro. E o outro é do James Allen. É esse aqui, ó. O homem é aquilo que ele pensa. Perfeito. Ó, Então, esses ótimas três dicas. livros,
Esses 3 livros, meu, se concentra nele, vai absorvendo, vai digerindo, por mais que você não consiga absorver todas as informações de início, persista, está começando a ler, os pensamentos dão uma vagueada, traz de volta, não entendeu? Lê de novo, lê de novo, lê de novo, e vai mudando a sua programação, A mente é um campo de batalha, né? todo dia, todo Ô, dia. Ciborgue, se você não fosse lutador, seria o quê? Olha, eu sinceramente, eu não sei, Carlão, eu não sei, porque desde que eu conheci a luta, eu me identifiquei muito e não abri possibilidades para fazer outra coisa assim. Mas ela me deu muitas oportunidades e hoje ela me dá um leque bem amplo de escolhas, sabe? Mas com certeza eu ia fazer algo que seria que eu tivesse que me desafiar. Eu talvez peão de rodeio, quando era moleque eu gostava de montar nas vacas das chácaras que a gente ia bagunçar, porque tinha adrenalina, então algo relacionado a desafio, a adrenalina. Talvez ia ser peão de rodeio. Eu não sei ao certo o que eu seria se eu não tivesse me dedicado aí de forma integral à luta. Você tem dois filhos, né? Um menino e Eu uma tenho menina. três. Três filhos. Três filhos. Três, aham. Eu tenho a Cauane tá com 26. Tem o Cauã tá com 8. E a Kiara tem 3. Ok. A mais velha não entrou pro mundo da luta. Nem. Não, treinou um pouco, mas não quis fazer carreira. Tá. Vamos ver os dois mais novos. Vamos criar uma hipótese, que a gente sabe que a vida dos filhos é Deus que vai ditando. A gente educa, caminha, é, direciona, mas na verdade Deus tem um propósito para cada um de nós. Agora, imagina se os dois lutassem. Qual seria o melhor conselho que você poderia dar para eles? Primeiro que eles tenham paixão por aquilo que eles vão fazer, sabe? Eu não vou obrigar. A Kiara tem 3 anos, já treina judô. O Cauã tá com 8, ele faz judô e faz Muay Thai, já faz uns 3 anos que ele treina. Falei, meu irmão, não é obrigado a ser lutador, mas vai treinar até virar faixa preta, porque o caminho que você vai trilhar até virar uma faixa preta vai fazer de você um homem forte e resiliente, com mais estrutura psicológica para poder escolher qualquer profissão que você quiser e prosperar nela. Qualquer profissão que você vai exercer, se você se tornou, passou por esse processo de rigidez, de disciplina, de persistência, de resiliência que a arte marcial desenvolve, cara, você é um profissional mais qualificado. Então, eles vão virar faixa preta, sabe? Como um processo de preparação psicológica para a profissão que eles escolherem para a vida deles. Então, eu quero, se eles querem ser lutador, que eles tenham paixão por isso. Que eles façam com satisfação, com amor, com carinho e dê o seu melhor todos os dias. Olhando para o passado, e tudo que você já andou até hoje, que percorreu, caiu, levantou, construiu, qual o momento mais marcante da sua carreira? Olha, eu acho que foram as disputas de cinturão. Eu fiz 3 disputas, eu disputei com o Nick Dias no Strike Force. A luta estava muito boa e eu acabei botando ele para baixo. O macaco ficou, bota para baixo, bota para baixo. Eu queria ficar na porrada. Quando eu botei para baixo, o cara avançou no meu braço e foi muito justo, não deu tempo de defender e acabou escapando do cinturão. Com o Melvi também, era valendo cinturão e foi uma luta boa e acabou escapando. Com o Shogun também foi uma luta muito boa. Peguei a luta faltando 10 dias, mas não tem justificativa. Eu estava bem na luta até um certo momento, eu acabei cansando. Usava aquele protobucal duplo, então eu acabei morrendo no gás mais rápido e acabei perdendo. Então, essas 3 lutas foram lutas assim marcantes. E a mais marcante foi a última, né, que eu fiz com o Page, que eu tomei uma joelhada. Literalmente marcante, olha, abriu minha cabeça de fora a fora. Então foram algumas lutas marcantes assim na carreira. Teve uma também que eu fiz com Urutum, que eu consegui dar um nocautão nele em 7 segundos lá no Mecha 7. Ele veio pra cima, eu fechei, deu um cruzadão, ele caiu duro. Então, me armaram casinha lá, me jogaram em cima da hora também. Eu fui lá e consegui dar um nocaute. Uma outra que eu fiz no Rio também, uma semana antes do Daku Shogun, com o Gabriel Gladiador. Foi uma Gabriel. luta também sinistra. Deu um nocautão nele também, cabuloso.
Eu fiz uma outra também no Japão, no Pancrase. Eu dei um nocautão duro também no Osamu Shibuya. A que eu fiz com o Nishijima também no Pride, que foi uma realização de um sonho quando eu lutei no Pride, a primeira luta lá. Então foi bem emocionante assim, aquela luta, aquela vitória. Então foram várias, eu fiz 50 lutas durante 20 anos. Então são muitos momentos bons, momentos difíceis, e que a gente olha sempre com muita gratidão, né, por tudo que aconteceu, independente se o resultado tenha sido vitória ou derrota, porque eu acho que você nunca perde, você ou vence ou aprende. Cada derrota é uma lição amarga, né, que a gente tem que tomar. É um remédio amargo que nos ensina muita coisa. Se você pudesse olhar, vamos aqui hipoteticamente, se você pudesse entrar no túnel do tempo, o que você faria diferente? Olha, com o Nick Dias, eu não ia botar ele para baixo, eu ia meter a porrada nele em pé, que eu ia ganhar dele em pé. Com o Melvi, eu ia preparar um pouquinho mais o meu gás, porque faltou um pouquinho de gás, e o negão estava entregue já. Teve uma hora na grade que eu dei uma joelhada na costela dele, ele já olhou pro treinador, já não querendo mais. Eu vi que fugiu o espírito dele. A gente sente isso na luta, né, Carlão? Sente. Você sabe a hora que a hora que o espírito foge, pô? O espírito dele fugiu, só que eu não tinha mais combustível para poder ir atrás dele, para poder conseguir a vitória. Eu caí mais foi no cansaço do que na, no soco que ele me deu. Com o Shogun também, eu não ia usar um produtor bucal duplo que prejudicou a minha respiração e ia meter a porrada nele. Então, ia mudar algumas coisas assim que poderia, pequenas coisas poderia trazer grandes resultados. Muito bom. Nós temos aqui um quadro, o Ciborgue, que são perguntas rápidas, né? Perguntas e respostas, que a gente chama de manopla, né? Como fosse uma manopla. Levanta a manopla, você tem que bater rápido, senão toma aquela manoplada na cara, né? Quando você não está com a guarda alta, vai lá o treinador e te dá aquela manoplada. É bem isso, né? Perguntas e respostas. Tá preparado aí? Opa, agora, Vamos para a nossa manopla aqui. Luta mais marcante da carreira. eu acho que foi com o Melvin. Adversário mais difícil que lutou. Michael Page, que ele é um cara que movimenta muito, cara. Difícil achar ele. Técnica favorita. Chave de calcanhar. Maior inspiração no esporte. Pô, pra mim foram dois. Foi o Tyson e o Marco Ruas. Maior qualidade de lutador. A resiliência, o coração de lutador, meu irmão. Não se entregar nunca. Maior vitória pessoal. É ter voltado para Rondonópolis e poder conviver com os meus pais, já com 90 anos de idade. Para mim, isso não tem preço e é muito gratificante para mim ter eles até hoje e poder visitá-los todos os dias. Sonho ainda não realizado. Fazer um atleta, um campeão do UFC e fazer de Rondonópolis uma referência no esporte, porque foi aqui que eu nasci e eu quero deixar contribuição aqui nessa cidade. A gente sabe que nada dura para sempre, que é, daqui a pouco todos nós partimos, mas nós temos que deixar é, uma semente aonde faz pessoas se tornarem melhores, né? Então, eu quero contribuir aqui com a arte marcial. Qual o maior legado que você deixa para as futuras gerações? Olha, eu sempre fui um lutador muito resiliente, eu sempre acreditei até o final. Eu acho que um lutador, ele precisa ter essa resiliência. Ele não pode estar escolhendo adversários. Eu nunca escolhi adversários. Então, eu comecei e encerrei a minha carreira de cabeça erguida, sabe? Sempre enfrentei todos os eventos me propuseram. Então, eu nunca rejeitei ninguém e sempre dei o meu melhor contra, independente de quem fosse o meu adversário. Manda uma mensagem para os seus fãs, cara. Manda uma mensagem. Você é um cara de grande conhecimento, um cara que aprendeu muito com a vida. Então, eu acho que uma mensagem sua será muito significativa para todos os nossos fãs do esporte. Então, olha para a câmera aí, para a lente da verdade, e manda uma mensagem aí para os fãs. Eu quero que as pessoas, elas, independente de qualquer coisa, seja no esporte, seja em qualquer profissão que elas escolherem, que elas deem o seu melhor, sabe? Que elas se esforcem, que ela faça tudo com muito carinho, com muita dedicação e que elas
deixem um legado de vitória, de persistência e de resiliência, porque você vai ser inspiração para muitas pessoas, mesmo pessoas que você talvez não conheça pessoalmente. Cara, muito bom. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado aí por você dispor aí do seu tempo para bater esse papo com a gente. Você é a correria aí, que é administrar uma academia, cuidar da família. Mas eu queria que você, antes da gente se despedir aqui, falasse sobre o seu evento. Fala um pouco do evento, a expectativa desse evento, a data. Manda um recado aí. É a primeira edição do nosso evento, do Cyborg Fight. Acontece aqui em Rondonópolis. Aqui há 20 anos não acontece um evento de MMA e nós desejamos trazer grandes lutas, uma boa organização para que porque o esporte merece, né? O esporte merece eventos bem organizados, merece, independente de ser no interior, ou de ser na capital, boas lutas, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o esporte que mais cresce no mundo, sabe? E eu convido todos vocês para assistirem ao nosso evento. Vai estar sendo transmitido aí pelo canal do Carlão Barreto. E quem mora em Rondonópolis, que venha acompanhar ao vivo esse evento, dia 29 de novembro, aqui no Ginásio de Esportes Marechal Rondon. Fica o Opa, convite recado para dado. vocês. Vamos estar todo mundo ligado aí nesse evento, com certeza. Valeu, Carlão. Eu te agradeço aí por essa oportunidade, por esse bate-papo e a todos os amigos aí que nos acompanharam por toda essa hora aí. Obrigado pela tua paciência e pela tua audiência. Ah, obrigado, querido. Deus abençoe você, muito sucesso e prosperidade. Ei, tamo junto, meu irmão. Um grande Valeu, abraço. valeu, obrigado. Hey! Ei. Ah, papo bacana, hein? Papo interessante. O Cyborg trazendo uma perspectiva diferente sobre a vida, sobre o esporte. Muito legal. Gostou das dicas do livro dele? Então anota aí e lê. A leitura é muito importante para o nosso desenvolvimento intelectual. Gostei, bacana. Valeu, Cyborg, pela experiência, pela oportunidade de bater o papo contigo. Bom, e você, eu espero que tenha gostado. Então curte aí, comenta e compartilha e aproveita esse bate-papo muito bacana, muito construtivo com essa caixa grossa, o evangelista Cyborg. Tamo junto, até o próximo de Lutador para Lutador, porque aqui você sabe, o papo é diferente. Vem!